Olá, Galera, nota 10 do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula hoje sobre o assunto bioquímica celular. A gente vai dar continuidade ao estudo das substâncias que são encontradas nos seres vivos. Nós já vimos água, sais minerais, os carboidratos e hoje então a gente vai dedicar essa aula ao estudo dos lipídios, também chamados de gorduras. Então vamos lá? Então, a principal característica dos lipídios, que tem como exemplo óleo, gordura, ceras, fosfolipídios e esteroides, é o fato deles serem substâncias lipossolúveis. Eles não se misturam com a água, uma das poucas substâncias na natureza, né, que não se misturam com a água. Em contrapartida, eles são solúveis em outros compostos, né, em solventes orgânicos. E a sua constituição, eles são formados sempre por uma molécula de ácido graxo se unido, ligado a uma molécula de álcool. Então, a composição dessas substâncias são ácidos graxos mais o álcool, certo? Quais seriam as funções então desempenhadas por essas substâncias que a maioria das pessoas sempre associam com a gordura a coisa ruim, a obesidade. Sim, realmente as gorduras são associadas à obesidade. A obesidade é essa que é uma doença mesmo, né, que tem acometido grande parte da população mundial, certo? Mas não é só coisa ruim, né? Gordura não é só ruim. Ela tem várias funções muito importantes para o corpo humano. E aqui nesse slide, então, a gente tem algumas dessas funções desempenhadas pelos lipídios nos seres vivos. Ele é considerado, então, a nossa segunda fonte de energia. Na realidade, se a gente pega 1 grama de lipídio, ele libera uma quantidade de energia até maior se comparada a 1 grama de carboidrato. Olha só que interessante, 1 grama de lipídio libera 9 quilocalorias, sendo que 1 grama de carboidrato libera 4 quilocalorias, tá? Também atua como isolante térmico, dificultando a dissipagem de calor. Isso, por exemplo, é muito identificado em animais, por exemplo, que vivem em clima frio, como o urso polar. O urso polar, ele tem uma camada de lipídio, e os lipídios, né, eles ficam armazenados no tecido adiposo, que é um tecido que fica logo abaixo, né, da pele. O tecido adiposo, ele tem uma célula especial, são os adipócitos, e aí esse adipócito armazena gordura. Nos ursos polares, a quantidade, né, a espessura desse tecido adiposo é muito grande, é bem espessa para suportar então o frio. Então, uma segunda função dos lipídios então é atuarem como isolante térmico, dificultando a dissipagem de calor. Também são relacionados à formação dos hormônios sexuais, testosterona, que é o hormônio sexual masculino, e o estrógeno e a progesterona, que são os hormônios sexuais femininos, têm na sua então constituição um grupo, né, de lipídios. Atuam como impermeabilizantes, diminuindo a perda, dificultando a perda de água, evitando com isso desidratação. A gente tem, por exemplo, nas plantas, uma camada bem espessa de lipídios sobre as folhas, sobre os frutos, para evitar então essa perda excessiva de água. Também integram a membrana celular, a membrana plasmática ou membrana celular, tem na sua composição também os lipídios ou gorduras, atuam contra choques mecânicos. A gente tem bastante lipídio na palma da mão, na sola do pé. Eles até funcionam então como amortecedores de choques mecânicos, e também são importantes na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são as vitaminas A, D, E e K. Então, gente, lipídio está relacionado com obesidade? Sim, está. Está relacionado com outras doenças, né, em decorrências até mesmo da própria obesidade? Sim, está. Mas ele tem várias funções muito importantes para os seres vivos, e essas são, então, essas principais funções: fonte de energia, isolante térmico, participa da formação dos hormônios sexuais, atua como impermeabilizante, participa da constituição das membranas celulares, ajuda na proteção contra choques mecânicos e ainda atua ajudando na absorção de vitaminas, tá bom? Então essas são as principais funções dos lipídios. Quem são eles, então, né? Como os lipídios são classificados? Os lipídios, eles são classificados de acordo com o tipo de álcool que eles possuem na sua composição. Lembrando, né,
que todos os lipídios são formados de ácidos graxos unidos a um álcool. Então, dependendo desse tipo de álcool, a gente então vai ter esses 5 grupos de lipídios: os glicerídeos, os cerídeos, os esteroides, os carotenoides e os fosfolipídios. Vamos falar um pouquinho sobre cada um. Vamos começar com um grupo de lipídios mais conhecido, né? Que são os glicerídeos, representados pelo óleo e pela gordura. Óleos e gorduras são formados, então, pela união de ácidos graxos mais o álcool, que é o glicerol. Sendo que os glicerídeos mais também conhecidos são aqueles que têm 3 ácidos graxos na sua composição química, tanto que eles são chamados de trigliceróis, e aí popularmente ficaram também sendo conhecidos como triglicérides. Talvez você já tenha ouvido esse termo, então isso se deve ao fato da constituição química desse lipídio, você ter 3 moléculas de ácidos graxos ligados então ao álcool do tipo glicerol, certo? Qual é a diferença de óleo e gordura? Né? A diferença principal de óleo e gordura está na sua estrutura química também. Os óleos são ácidos graxos insaturados porque eles apresentam na sua constituição, né, na sua estrutura química, gente, uma dupla ligação. Presença dessa dupla ligação faz com que os ácidos graxos, então, sejam ácidos insaturados. E isso faz com que também, uma consequência dessa presença dessa dupla ligação, e fazendo com que esses ácidos graxos sejam insaturados, relaciona muito a consistência desse lipídio no ambiente. Na temperatura ambiente, esses lipídios, então, acabam tendo a consistência líquida. Eles são encontrados, então, em várias sementes, como as oleaginosas, como a soja, girassol, canola, né? E entre outros. Já as gorduras são ácidos graxos saturados que não apresentam dupla ligação na sua estrutura química, só possuem ligações simples e por isso a consistência à temperatura ambiente é sólida, tá? Ele é encontrado as gorduras no tecido adiposo. Então, gente, normalmente o que a gente tem nos glicerídeos? A gente usa o termo óleo para os glicerídeos em plantas. E gordura, os glicerídeos para animais. Normalmente também a gente pode fazer aí essa distinção bem simples, mas que funciona bem aí para vocês entenderem as diferenças de óleo e gordura, tá bom? Agora vamos para os cerídeos. Os cerídeos, então, deixa eu me colocar aqui mais para baixo. Os cerídeos, gente, eles são representados pela cera. E aí a cera é encontrada no favo de abelha, a cera do ouvido, na superfície das folhas das plantas, no corpo de alguns insetos. Esse cerume, essa cera, tem uma importante função de proteger contra a entrada de agentes estranhos, por exemplo, no duto auditivo. Também tem a função de proteger contra, no caso do duto auditivo, de proteger contra a entrada de excesso de água, já que óleo e água não se misturam, acaba que essa presença da cera no ouvido, né, também chamada de cerume, atua também para evitar a entrada excessiva de água, o que poderia trazer infecções de ouvido, né? Infecções no nosso canal auditivo mais frequentes, tá? No caso das ceras que revestem as folhas, elas impedem a evaporação excessiva de água, protegendo contra a desidratação. Nas aves também você tem a presença dessa cera numa glândula que é produzida na base da cauda, onde as plantas, as aves pegam essa secreção oleosa pelo bico e aí passam nas penas para evitar também a entrada de água, funcionando então como um excelente impermeabilizante. Isso ajuda muito no voo das aves, porque se as penas das aves ficarem encharcadas, as aves vão ficar muito pesadas e aí vai ter uma dificuldade grande no voo. E a presença dessa glândula uropigiana e dessa secreção oleosa de cera, de cerídeos, também é fundamental para as aves aquáticas, como pato, marreco, cisne, que ficam muito tempo na água. Se não fosse a presença dessa secreção oleosa, as penas também ficariam encharcadas de água, tá bom? Então, olha, já vimos esses principais grupos de lipídios, os glicerídeos, os cerídeos. Vamos para o próximo? O próximo, então, é o grupo dos fosfolipídios. Lipídios que são
formados pela união de lipídios com outras moléculas. Eles têm, por esse motivo, eles são chamados de moléculas anfipáticas, que possuem uma região polar e outra região apolar, sendo os principais componentes das membranas celulares da membrana plasmática. Então, a constituição da membrana plasmática é de fosfolipídios, certo? Aqui é só para vocês terem uma ideia de como seria, então, a gente vai estudar a membrana plasmática depois em detalhes, mas aqui seria, então, a estrutura de uma membrana plasmática formada, então, por uma bicamada de lipídios, certo? Mais precisamente dos fosfolipídios. Já os carotenoides são pigmentos alaranjados presentes nas células de todas as plantas e desempenham um papel acessório. Um exemplo de fonte de carotenoide é a cenoura, que, ao ser ingerida, essa substância se torna precursora da vitamina A, fundamental para uma boa visão. Os carotenoides também trazem benefícios para o sistema imunológico e atuam como também anti-inflamatórios. E eles dão essa coloração amarelada, alaranjada, avermelhada para os vegetais. Então, todo vegetal que é laranja, amarelo ou vermelho, vocês podem ter certeza absoluta que ele é rico, então, nesse lipídio, os carotenoides, certo? E para o próximo grupo, são os grupos dos esteroides, aqui representados pelos hormônios sexuais e pelo colesterol, sendo que os hormônios sexuais, eles dão a todas as características sexuais secundárias dos sexos, a testosterona do sexo masculino e a progesterona e o estrógeno do sexo, ou estrogênio, do sexo feminino. Já o colesterol, ele pode se associar a proteínas sanguíneas, formando lipoproteínas, que são conhecidas pelas siglas HDL e LDL, que são responsáveis pelo transporte desses lipídios. Sendo que o LDL é conhecido como colesterol ruim, porque ele carrega o colesterol que se for consumido em excesso, se acumula no sangue, provocando a aterosclerose, que seria então a fixação dessa gordura na parede dos vasos sanguíneos. Já em contrapartida, o LDL é chamado de colesterol bom, porque ele faz o contrário, ele tem um papel inverso. Ele retira esse excesso de colesterol do sangue e leva até o fígado, onde será metabolizado, tá? Então, essa foi a nossa vídeo com aula de hoje, falando um pouquinho mais sobre as funções e classificação e características, então, dos lipídios, tá bom? Espero vocês, então, na próxima semana. Um beijo e até a próxima!